Primeiro eu vou mostrar pra vocês alguns coloridos, alguns degradês que deram certo e que não deram certo. Elô, por que tu vai mostrar os que não deram certo? Pra vocês verem que a gente aprende e que tá tudo bem errar, a gente tem que errar. Se a gente não errar, a gente não vai chegar onde a gente... Esses dois foram os primeiros livros que eu ganhei, então eu não sabia nada de pintura. Tem umas coisas aqui que, ó, só na misericórdia. E tem coisas que eu não terminei. Mas enfim, tudo pra gente aprender. Aqui não é um degradê, mas dá pra ver que tá manchado. Eu não finalizei esse desenho. Eu acho que aqui não tem nenhum. Aqui temos o primeiro degradê. Olha como ele tá manchado, porque eu fiz com a ponta fina da caneta. Então, aqui eu não sabia de nada, né? Como eu falei pra vocês. Eu só comecei a fazer, mas dá pra gente chegar num resultado bom. Aqui também tem outro, que eu não fiz com a caneta Touch, ele está totalmente manchado. Esse foi o primeiro desenho que eu pintei e eu, obviamente, não gosto dele, porque não tem técnica nenhuma. Aqui também tem um degradê. Aí a caneta acabou, enfim. Aqui foi quase, mas não foi, não tá 100%. Aqui nos cantinhos bonitinhos da Cocoyo também tem. É um pouco mais recente. Eu tava testando uma técnica, mas também dá pra ver que não deu certo, porque ele ficou manchado. E bem de pertinho dá pra ver as linhas, né, que eu fiz também com a caneta, da parte fina da caneta. Aqui em Bobbie Goods Dias Frios, a gente tem esse desenho que eu não terminei, obviamente. E que eu fiz um degradê, ele é um pouco mais recente, só que ainda dá pra ver também que tá manchado. E aqui é uma situação muito difícil, porque o desenho, essa parte do céu é muito longa. Então, tem que ser rápido. Aí, assim, nesse caso, tem que ser muita técnica, uma caneta boa, né? Dá pra ver que eu comecei por aqui, aqui não tá tão manchado, só que chega bem aqui no meio, ele começa a manchar. Porque, como eu tenho que subir e fazer pro lado, não deu muito certo, mas tudo bem. A gente tá aqui pra errar e esse desenho dá pra ver que eu também não finalizei e tá tudo bem. Já aqui no clássico Bobbie Goods do dia pra noite, tenho alguns desenhos que eu também não finalizei. Esse aqui é o mais bonito, né? Vamos ver aqui. Aqui não tem degradê. Eu acho que tem outro degradê por aqui, que foi o primeiro que eu... Esse foi um também dos primeiros que eu fiz. Olha como tá manchado, não tá legal. E esse aqui foi o que eu fiz em live. Ele ainda tá mais ou menos, dá pra ver que tem um degradê, só que ainda também aparece as linhazinhas. Então também não tá legal. E por último, e não menos importante, o livro do nosso queridíssimo Lucas. Eu fiz um degradê e esse degradê eu dei o nome. Olha aqui como tá este desenho. Esse degradê aqui, ele não tá 100%. Por quê? A gente vê mancha aqui na hora de eu juntar, né, que eu fui subindo aqui do lado, desse lado fui subindo e juntei. Aí não ficou legal. Mas, com certeza, de todos que eu mostrei pra vocês, esse aqui é o mais bonito. Dá pra ver manchado aqui, um pouco aqui. Mas, de longe, ele é o mais bonito, sem sombra de dúvidas. E aqui deu um pouco mais certo, enfim. Vamos lá, que agora a gente vai colocar a mão na massa. Bom, pra gente começar, eu peguei algumas inspirações aqui pra gente fazer, obviamente, vou deixar aqui do lado. Estou aqui com as minhas canetas da Touch, as mais conhecidas, as mais baratas do mercado. E tá tudo bem você só ter esse material, porque o objetivo aqui é colorir, não é quem tem um material mais caro, enfim. Eu também tenho essa folha aqui, que é o meu Color Sample. Coloquei aqui todas as cores, numerações, tudo certinho. É muito importante que você tenha essa folha pra você ter noção de como que funciona as cores das canetas no papel. Também tenho aqui, que a gente vai usar hoje, essa folha de textura que serve pra mesma coisa. Não só textura, mas degradê também, dá pra usar pra tudo. E a gente vai usar essa folha aqui. Inclusive, eu vou deixar essas duas folhas aqui embaixo num link pra vocês poderem imprimir, se vocês gostarem delas, tá bom? E também já me trouxe um desafio, que é esse desenho aqui lindíssimo, pra, obviamente, a gente fazer um degradê aqui maravilhoso, porque eu quero que esse desenho
tenha um céu perfeito. E dá pra ver que ele é bem difícil, porque tem muitos quadradinhos, tá separado. Tem muitos detalhes que a gente tem que cuidar, mas vai dar tudo certo. Vamos fazer esse degradê aqui. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é: não escolha só duas cores, uma laranja e uma amarela, porque não vai dar certo. Porque se a gente reparar bem aqui, tem muitos tons de laranja e muitos tons de amarelo. Então, eu peguei aqui 4 cores. Aí você vai lá no seu Color Code. Estou aqui com o meu Color Code em mãos. E aí eu peguei o 23, o 32, o 33 e o 35. Vamos usar aqui a nossa folha de teste, né? E aí, o que eu vou falar pra vocês? Pra não demorar muito, pegando uma caneta ou outra, bota a tampa, tira a tampa, a gente vai deixar todas abertas já no pincel chanfrado. Vocês lembram que nos meus desenhos eu fiz com a ponta fina, só que com a ponta fina ele fica muito marcado. Então, a gente vai deixar aberto todas na ponta chanfrada. Eu vou deixar a sequência aqui pra vocês verem, caso vocês queiram, né, fazer igual. Se precisar, né, se a gente precisar de socorro, a gente tem aqui a nossa caneta zero, que é o nosso blend, que eu também vou deixar aberta aqui no cantinho, mas só se precisar. E aí, ao invés da gente fazer assim ou assim, a gente vai fazendo em bolinhas, em círculo, porque fica mais fácil. Então, vamos lá, fazendo bolinha, 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 bolinha. Sempre quando eu vou fazer a parte do degradê, eu deixo mais assim, mais aberto. Aí eu já venho com a outra, pego aqui do meio e vou subindo. E vou subindo pra elas irem se misturando, tá vendo? Subo mais um pouco, pego a próxima e faço a mesma coisa. Dá pra ver que nesse nem dá tanta diferença, né? Subi aqui, pego a próxima e faço de novo. Pra elas se misturarem e não ficar manchado. Mais uma ressalva. Esse papel aqui é uma sulfite, ela é muito fina. Então, com a caneta à base de álcool, ela vai expandir muito rápido. Então, a gente tem que realmente esperar secar, ó. Dá pra ver que aqui em cima tá expandido, mas tá tudo bem. Outro degradê que eu também gosto muito é esse de roxo e rosa. Então, é bem ele que a gente vai fazer. Vou fazer a mesma coisa, gente. Olhar aqui o meu Color Code e ver quais são as melhores cores pra gente combinar. Esse 83 e esse 89 são a coisa mais linda e eu acho que eles super combinam. Então, é neles que a gente vai fazer. E aí, pra gente não usar só duas cores, como eu já falei pra vocês, dá pra gente procurar aqui na nossa cartela uma cor que fique mais ou menos entre as duas pra gente conseguir fazer esse degradê de forma perfeita. Então, eu vou pegar aqui o 83, que eu quero que seja a primeira cor de baixo, o 89, o 87, eu vou pegar também o 75, pro roxo ficar mais escuro e também não destoar muito, porque esses aqui são muito fortes. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Abre tudo na sequência que você quer. Começamos com 85 e dá pra ver que ela tá falhadíssima. Essa aqui que eu já usei demais. Então, eu vou pegar aqui e já vou trazendo pra cima. Ó, já vou trazer pra cima aqui. Trouxe pra cima, vamos pra próxima cor. E fazendo esses círculos, essas bolinhas, ela vai misturar melhor as cores e não vai deixar manchado, entendeu? Sempre pega de baixo, mistura. Olha, eu acho que eu errei. Não, tá certo. É que esse rosa, caramba, esse rosa tá muito rosa. Viu por que que eu falo de fazer teste? Porque vai pegar você de surpresa, meus amigos. Vocês viram que eu desci, né? Mas é só pra eu conseguir misturar.
Entenderam? Aqui, daí passa de novo. Aproveita que o papel tá molhado, passa de novo. Olha, saindo tudo pra fora, mas tudo bem. Vai construindo camada. O degradê também é sobre camada. E aí, esse aqui ficou bem manchado, porque minha caneta foi com Deus. Mas, ó, como tá bem molhado, eu não consigo subir muito. Porque ele fica, tipo, meio fosco. Aí você vai e faz de novo. Olha, esse ficou bem melhor que o outro, eu achei. Aqui no mesmo livro do Lucas Medeiros, naquele desenho que eu mostrei, eu fiz um degradê nas folhas também. Eu tinha esquecido dele e eu gostei muito de como ficou o resultado desse degradê. Aqui também tá um pouco manchado, mas não tem problema, mas esse aqui eu gostei muito. Então, vamos fazer um degradê. Lembra no começo do vídeo que eu falei pra gente usar mais de 2 cores? Só que também tem aquela situação assim, ah, Elo, eu tenho só o kit de 12, de 24 cores. Então, a sugestão que eu dou pra vocês é sempre usarem cores bem próximas. Não vai pegar esse 46 e o 61, ou pegar o 46 e o 59, porque vai ficar manchado. Porque são cores muito distantes, entendeu? Ou usar, ah, eu quero usar 2 cores diferentes. Vou usar esse azul e esse rosa. Óbvio que vai ficar manchado. Então, sempre tenta usar cores parecidas e também dá pra gente trabalhar com camadas. E a partir disso, e como a minha caneta espatifou-se aqui, vamos usar só 2 cores, que vai ser o 46 e o 47, tá? Então, aqui vai dar pra gente subir bem mais. Essa aqui também, ela tá com muito álcool, muita tinta, e é capaz de ficar manchado, mas tudo bem, vamos lá. Não custa tentar, né? Fiz aqui, já vou pegar aqui de baixo. Olha lá. E não é que deu certo? 2 cores. Pega aqui, faz um blendzinho de novo. Pega a cor mais clara, joga em cima da mais escura, que vai dar certo. Como o papel tá bem molhado, dá pra descer mais também, pro degradê ficar mais bonito. Aí volta com a outra, sempre construindo camada. E aí, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu deixar, como a gente fez camada, a gente conseguiu deixar aqui bem mais escuro e aqui bem mais claro, porque eu fiquei só no meio fazendo essa mistura, entendeu? E subi o que foi necessário. E aí não ficou marcado, ó, dá pra ver que não tá manchado. Aqui o nosso roxo também não ficou manchado. Aqui o laranja ficou bem manchado ainda, porque talvez na mistura aqui não deu muito bom, subi pouco, mas não tem problema. Essa folha aqui é justamente pra gente testar. E eu amei, vou falar pra vocês que eu amei essa mistura aqui, e é o que a gente vai fazer no desenho grande. Como eu já deixei separado aqui, então tá fácil, e isso também ajuda, né, a anotar aqui as cores que a gente fez. E a gente vai fazer nessa folha. Lembra que eu falei pra vocês da questão da gramatura da folha? Dá pra ver, ó, que essa folha, ela é um pouco mais durinha. E essa aqui é a sulfite, ó, muito mole. Que, na verdade, são as folhas que tem nos livros. Ela sempre tem uma gramatura mais alta. Então, se você quer ter uma folha de teste que seja bonitinha, perfeitinha, imprime em uma folha com uma gramatura maior. De 140 pra cima de preferência, tá bom? A primeira coisa que eu indico, quando é um desenho muito grande, é você delimitar aonde você quer tal cor. Ah, aqui eu quero só roxo, aqui eu quero só rosa. Então, o que dá pra gente fazer? Usar esse mais escuro bem em cima, bem nessa parte aqui, e usar o mais rosa aqui toda nessa parte de baixo e colocar o nosso degradê só nesse meio aqui, pra gente não sofrer, entendeu? Usar o rosinha, aí o rosão e o roxão. Vocês vão entender comigo, tá? Vamos lá, parte por parte. Então, aqui a gente vai delimitar, por exemplo, eu quero que aqui venha até o roxo e aqui fique o rosa. O nosso degradê, ele vai ficar entre essa linha, entendeu? Aqui
e aqui. Então, a nossa sequência é 83, 89 e 87. Como aqui a gente não tem muito espaço e o nosso degradê é só aqui embaixo, aqui dá pra gente pintar sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Agora vai começar a gritaria. Vou pegar aqui, fazer a minha bolinha até onde eu conseguir descer, certo? E vocês viram que o traço do lápis ficou bem fininho e bem clarinho para não interferir no nosso desenho. Vou descer mais um pouco aqui, que é onde vai começar o babado. Desci aqui, peguei minha outra caneta, já vim por cima, trazendo de cima aqui e fazendo bastante esse movimento onde vai ter a transição de cor. Eu vou descer, sempre em linha reta, tá, gente? Fazendo esse movimento para evitar que manche. Não vou fazer tudo pra cá, assim, e depois vir assim, assim, porque aqui, já, quando chegar no final, aqui já secou. Então, a gente vai fazendo essas bolinhas até chegar perto da onde a gente quer o nosso degradê. Aqui, cheguei na linha, vou abaixar um pouco mais pra gente fazer aquela mistura linda que a gente gostou. Pego aqui de cima e faço a mistura de novo. Essa caneta tá com bastante tinta, então ela tá expandindo bastante. Subi um pouco pra misturar. Vou pegar o outro rosa que eu usei mais claro e vou passar aqui por cima de novo, pro degradê ficar lindão. Olha como ficou agora que secou. Nas nossas camadas, parecia que não ia dar nada certo, mas olha que lindo. Peguei aqui o rosa mais escuro, que não é esse aqui sim. Vou descer até aqui, mais ou menos, até aqui nessa pontinha da planta, e vou vir com o número 22 pra gente terminar o degradê aqui embaixo. Aqui, o que dá pra falar pra vocês? Aproveitem o espaço que não vai dar pra fazer o degradê pra já deixar certo. Então, a gente vai vir aqui e vai começar as nossas bolinhas. Como aqui não tem degradê, eu não preciso me preocupar, entendeu? Então, vamos vir aqui com as bolinhas. Beleza. Aqui é onde eu quero o nosso degradê. Então, desce mais um pouquinho, né, pra não precisar se bater aqui. Desceu, desceu, já venho com aquele laranjão que a gente usou lá no começo. E já faço o degradê aqui, ó, gente. Esse aqui, como são cores bem escuras, ele vai ficar com a transição perfeita de uma cor pra outra. E aí, só vir aqui e terminar o que falta. E aí ficou perfeito todo esse degradê. Agora vamos terminar, porque a gente fazer detalhes é fácil, né, queridos? Vamos ver no resto aqui, onde a gente tem mais área de transição. Outro truque bem mais fácil, tá? A gente vai olhar, vai observar no desenho onde tem esses espacinhos. Aqui, espacinho, espacinho, que é onde não tem degradê, a gente já... Olha, já ia fazer com a cor errada. A gente já finaliza, pra gente não precisar ficar se matando, porque aqui não tem degradê, então é mais fácil. O nosso degradê do laranja pro rosa vai começar aqui mais em cima, mais ou menos. Então, toda essa área aqui fica bem mais fácil de pintar, porque não vai caber o degradê. Se a gente seguir aqui, ó, o degradê vai dar bem onde tá a mão dela. Então, não há necessidade da gente ficar, né, se quebrando à toa. Vai ser um cortezinho bem pequenininho. Então, a gente já vem com o roxo aqui. Vem com o roxo, você viu que o rosa já tava aqui engatilhado. Vocês viram que o rosa já tava aqui na mão. E aí, faz o rosa. Se precisar dar mais uma misturadinha, porque solta bastante tinta, né? Pra não ficar manchado. Já tô finalizando aqui onde eu sei que não vai ter transição. Pra gente não sofrer. Aqui tem uma transição, mais ou menos por aqui. Então, a gente já vai vir com os dois rosas. Gente, é tudo camada. Tudo camada. E aqui no nosso rosa já vai ter o quê? O roxo. Então, vocês já ficam espertos aí, porque o roxo já vai ter que vir. Já troca rápido a caneta. O que eu percebi fazendo isso aqui agora? É mais fácil
entrar com o roxo no rosa do que com o rosa no roxo. Assim ele não fica manchado. E tudo isso vai ser sempre aquela coisa de teste, de tentar fazer. Ó, aqui já vai vir um rosa. Então, eu vou subir com o meu rosa aqui. Subir bem pertinho. Já venho com ele aqui de novo, ó. Ficou mais fácil, não viu? De entrar com o roxo no rosa do que fazer ao contrário. Vou finalizar tudo aqui e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Finalizei aqui, gente, e olha como ficou. Claro que tem lugares que não ficou bom, porque eu demorei, eu não usei a técnica de vir com primeiro o rosa, depois o roxo. E isso aqui é tudo pra gente aprender, tá? Mas, de forma geral, ficou muito bom. De todos esses quadrados, esse aqui não ficou legal. E o resto ficou bom. Então, a gente tem que sempre estar se aprimorando e, obviamente, não ficar frustrado caso não dê certo. Porque a arte de colorir não é pra ser uma coisa chata, uma coisa que a gente fica se cobrando. É pra ser divertido, é pra ser legal. Mas, então é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Comenta aqui alguma outra técnica que você quer ver, quer que eu traga aqui pra gente descobrir como é que a gente faz. E se vocês fizerem também algum desenho usando a técnica de degradê aqui que eu mostrei pra vocês, me marca lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.